Pessoal, é com grande prazer, que eu apresento aqui o redator oficial dos discursos econômicos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o advogado Luiz Carlos da Rocha. Gostei muito do último discurso, Rocha, o negócio do Banco Central, o fim da independência, aumentar a inflação, é tudo que o povo quer. O Lula fez um pronunciamento, fez uma crítica à autonomia do Banco Central e ele mexeu com a castidade do mercado financeiro. Porra, a autonomia do Banco Central é de outro dia, ela é recente. Ô, Alberto, só para completar uma coisa que o Alberto falou. E o consultor do Rocha é o Putin. É o Putin. Pô, a autonomia do Banco Central começou quando? Em 2019, 2020? É recente, a castidade é coisa antiga, porra. Não, a autonomia do Banco Central é velha. Antes da ditadura, de 64, ela existia e a ditadura acabou com ela. A gente nem tinha Banco Central direito, Rocha. O Banco Central passou a existir nos anos 90 para valer mesmo. Não mudou nada no Brasil e continua não mudando nada. Só o fetiche dos liberais aí para dizer que tem um Banco Central independente. O Banco Central, como é que acontece? Para o pessoal entender, você tem uma definição da meta da inflação. O comitê que define a meta da inflação que tem que ser perseguida é formado, no caso do Bolsonaro, ele acabou com o Ministério do Planejamento, então só tinha o Paulo Guedes, o presidente do Banco Central. Mas o comitê, hoje, ele é formado por Fernando Haddad, Simone Tebet e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E aí eles podem definir a meta de inflação, vão lá e definem. 2 são ministros de um governo eleito, então o presidente chega lá e diz para os ministros, olha, eu quero que você diga que a meta é essa. E aí o Banco Central tem que perseguir a meta. Acabou. É isso. É democrático, não tem nada de antidemocrático. Aí em Minas Gerais, lá na tua terra, você contrata um jagunço para fazer um serviço, tá? E aí depois que você contratou o jagunço, você se arrepende e não quer mais que ele quer mudar o serviço. Não quer mais que ele execute o serviço. Aí você não pode mais fazer isso, porque você já contratou, entendeu? Porque o jagunço é independente, ele vai ter que fazer o serviço. Ou seja, ele vai matar sem precisar, né? A analogia é completamente fora de lugar. Por que a analogia? A gente está falando de grandes instituições que lidam com a sociedade, destinos, tem meta de inflação de curto prazo, de longo prazo. Você está falando de relação entre indivíduos. Um indivíduo contrata outro para matar outro. Isso que você está falando aí é mais você imagina. Está aí as lojas americanas a comprovar como os números são danados, de mundanos. Não, então, mas assim, ó, eu estava brincando, tá? Mas vamos conversar sério, né? A questão é o seguinte: o Banco Central, a lei da independência da autonomia do Banco Central é recente agora no governo Bolsonaro, né? E como é que ela funciona? O governo indica o presidente do Banco Central por 4 anos e aí ele fica metade num governo, metade no outro governo. E aí o governo seguinte, quando vencer o mandato, ou ele reconduz ou ele indica outra pessoa. É assim, por exemplo, que funciona também nos Estados Unidos, né? E qual que é o objetivo do Banco Central? O Banco Central ele tem que perseguir a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Então, a questão é o seguinte, e como o Alberto falou, o Conselho Monetário Nacional ele é constituído do ministro da Fazenda, do ministro do Planejamento e do presidente do Banco Central. Então, o governo Lula tem maioria no Conselho Monetário Nacional. Então, se ele quer mudar a meta de inflação, aí ele pode mudar a meta de inflação. É claro que isso tem um calendário, porque a reunião parece que vai ser só em junho ou julho, não sei. E aí ele pode mudar a meta de inflação e aí o Banco Central pode arrefecer, vamos dizer assim, diminuir a pressão dos juros, né, sobre a economia. Então, funciona desse jeito. Quer dizer, se o governo Lula quiser aumentar a meta de inflação, não para esse ano, não tem mais jeito, mas para os anos vindouros, é perfeitamente possível. Agora,
A discussão é o seguinte: seria correto aumentar a meta de inflação? Qual que é o argumento que o Lula falou ontem, antes de ontem, essa semana, né? Ele falou em mais de uma ocasião. A questão que ele está falando é o seguinte: que uma meta de inflação muito baixa obriga o Banco Central a aumentar muito os juros, né? Então, uma boa parte da receita vai ser para pagar juros, né? E não para pagar juros financeiros, e não para pagar a dívida social. E ele quer pagar a dívida social, né? Então, esse que é o argumento dele, tá? O problema é o seguinte, é que o próprio ministro Rui Costa já declarou que ele não quer mexer no Banco Central. Então, o Lula fez um discurso, mas ele não tem objetivo de fazer isso. E o próprio Haddad, o Haddad tem dado declarações que não iria mexer nessa meta e também o Haddad está falando que a prioridade é uma reforma tributária neutra, né? Que nem aumente a carga tributária, nem diminua a carga tributária. E que o Lula falou foi que ele quer aumentar a carga tributária e diminuir o imposto de renda da classe média, que é aquele negócio dos 5 mil reais do imposto de renda, né? do mínimo do imposto de renda. Então, é o seguinte, o que eu estou achando complicado, isso tudo eu acho que são questões que a gente pode discutir seriamente na economia, tem várias teorias, etc. O que eu estou achando complicado é que o Lula fala uma coisa, o Haddad fala outra, a Tebet fala outra, então está gerando ruído. Está todo mundo falando a mesma coisa. Eu acompanhei, bem antes de começar a campanha eleitoral, eu acompanhei a Gleisi no Esfera, lá em São Paulo. Vocês vão lembrar, ela foi ao Esfera. Foi uma das primeiras autoridades do PT aí num encontro com empresários. E lá, nesse encontro, ela foi perguntada pelos empresários o que eles fariam se o Lula fosse eleito com o problema da autonomia do Banco Central. Ela disse o seguinte: olha, o presidente do Banco Central foi eleito, tem um mandato, e nós vamos ter que conviver com ele durante o período do mandato dele. Ponto, está encerrada a conversa. Agora, está proibido discutir a questão da autonomia do Banco Central? É proibido? Não se pode falar no assunto? Não. Entendeu? O que o Lula fez essa semana foi assim, foi repetir isso. Certo? O PT não vai mexer no atual presidente do Banco Central. Ele está lá. Certo? Agora, nós vamos esconder que existe dentro do PT uma discussão sobre a questão da autonomia do Banco Central? Não vamos. O PT vai respeitar a regra. Tá? Não vai mexer. Certo? E outra coisa que o Lula antecipou é o seguinte: ó, nós vamos aumentar essa meta de inflação, porque não tem sentido do jeito que ela está. Então, ele não pode mudar esse ano, vai mudar o ano que vem. Entendeu? Enfim, mas as coisas precisam ser colocadas na mesa. Certo? Porque o que o mercado quer é o seguinte: ó, Lula, acabou a eleição, você desce do palanque, manda o povo votar daqui a 4 anos, o negócio agora é com a gente, você vai fazer o que a gente quer. É assim que funciona. Entendeu? E o Lula está dando as respostas certas, porque isso tem que ser tensionado mesmo. Entendeu? Senão o mercado vem para cima, toma conta, enquadra o presidente e acabou. Entendeu? Acabou o sonho, não vai ter governo PT de novo, não. Então, é isso. O Lula está explicitando isso. Isso é uma estratégia. Eu acho meio complicado por causa disso, porque não está muito clara. É claro o seguinte, por exemplo, o Lula reúne as centrais sindicais no Palácio Planalto, velho sindicalista e tal, a gente até entende o seguinte, que ele vai pesar mais o discurso para aquele público, né? Mas depois ele reuniu os reitores, né, e meio que repetiu a coisa. E depois o Rui Costa foi lá e falou que não é bem assim. Então, eu acho que essa estratégia, Rocha, eu entendo essa estratégia que você está falando, que tem que peitar mesmo o mercado, e o mercado está com culpa no cartório, né? Porque esse negócio das americanas, isso é um absurdo dos absurdos, né? Como já aconteceu com a Oi, né? Então, eu acho... Mas essa estratégia que você falou está meio confusa, Rocha. Eu acho que precisava afinar um pouco esse discurso. Gente, assim eu acho que pode falar. Tem um componente aí, que é um componente político novo, que foi a tentativa de golpe. A tentativa de golpe faz com que o Lula precise reforçar as alianças políticas que ele já tem, e por isso ele vai exagerar no discurso, ele vai ser para o mercado
o policial ruim, tá? E aí vem o Rui Costa e é o policial, o Haddad, o policial bom, entendeu? Assim, então, espero que eles tenham um plano, porque já fizeram reuniões, né? Um plano único, mas que às vezes é necessário uma pessoa politicamente se aliar com as suas forças para se sentir, vamos dizer assim, mais consolidado, e por isso chamar as centrais sindicais, quando chama os reitores e diz tudo aquilo que os reitores e reitoras querem ouvir, não está tratando só daquele grupinho, isso entra na matriz das universidades, que eu estou falando de uma massa de estudantes que pode ter o potencial de ser altamente mobilizável. Tá? Então, ele está jogando um jogo político. Cabe, né, agora a quem vai fazer o jogo econômico fazer essa interface importante e dar respostas que eu acho que tem que ser bem contundentes ao que vocês chamam de mercado, eu prefiro chamar de mercado financeiro, tá? Porque o setor industrial que tem recebido boas, vamos dizer assim, mensagens interessantes da presidência também é mercado, tá? Então, esse mercado industrial, Márcia, depois que eles fizeram com o Josué Gomes lá, também eles estão com culpa do cartório, entendeu? Tentaram dar um golpe no presidente da Fiesp. As pequenas, micros, nós precisamos insuflar. E ele trouxe algumas mensagens assim que ficaram meio escondidinhas, que eu acho que são importantes, né? Ele falou muito da questão de que a gente tem que turbinar a engenharia. Então, assim, o que significa isso? Significa que se a gente voltar a industrializar agora, o Brasil não tem engenheira suficiente para o mercado crescer. Então, a gente tem que formar mais gente. Essa mensagem para as universidades é importante também, né? Que a gente tem que trabalhar mais para formar mais gente para esse cenário de crescimento. Mas que a minha esperança, e aí eu estou com esperança, é que esse jogo que parece inconsistente entre o presidente e os ministros seja um jogo de cena mesmo, assim, uma estratégia, né, para conseguir responder os diversos setores, tá? Então, assim, tu vai lá e empurra o Banco Central dizendo, olha, eu não gosto muito da autonomia do Banco Central, para o Banco Central não se sentir tão todo poderoso assim até ter a primeira reunião, porque o governo tem maioria, mas a primeira reunião vai ser daqui a bastante tempo. Então, é preocupante o que o Banco Central vai fazer. Então, faz o mesmo jogo que o mercado financeiro faz, fazendo noticiazinha e tentando assustar o governo tem que fazer de volta, tá? É parte desse jogo político, tá? E eu acho que é assim que a gente tem que entender e ter esperança que eles lá dentro não estejam batendo cabeça muito, que o pior que pode acontecer é ter um governo que bate muito cabeça. É prejudicial para o governo. Você está falando, mas com a maior naturalidade possível, é parte do jogo político. Só que é algo prejudicial para o governo. Você tem autonomia. Primeiro, o presidente do Banco Central não ficou dentro da meta por 2 anos. Se o governo quiser destitui somente baseado nisso. Ele tem que prestar contas. Ele tem uma carta, ele tem um documento que ele explica porque ficou fora da meta. Então, se o governo quiser tirar o presidente do Banco Central, trabalhar para isso, ele pode. Vai lá e faz. Ele não atingiu a meta, ele não ficou dentro da meta. 2 anos seguidos. A lei permite isso. Bom, não quer fazer? Não quer fazer. Então, o que adianta atacar a autonomia do Banco Central, sei lá, se não vai mudar? Né? O que aconteceu? O juro de mercado subiu. Se o juro de mercado subiu, a dívida ficou mais cara. Então, o governo toma decisões ou dá declarações que é ruim para o próprio governo. Né? E aí você naturaliza o jogo político. Não, isso faz parte do jogo político. Porra, mas não tem racionalidade nenhuma. E você está dizendo, ainda tem mais, né? Você está elevando a expectativa de inflação. Você está dizendo o seguinte, ó, o Brasil precisa ter uma meta de inflação mais alta. Aí todo mundo, opa, beleza, vamos trabalhar com inflação mais alta. Né? Eu sempre tenho aquela visão que o próprio mundo político tem, né? O Brasil foi alcoólatra, né? Aquela analogia que eu acho bem colocada. Ele já ficou viciado em inflação. Se você falar em inflação mais alta, é você oferecer uma dose de uma bebida alcoólica para um ex-alcoólatra. Né? A nossa economia é indexada. Né? Não se brinca com inflação no Brasil. Né? E a inflação prejudica o presidente. Então, olha, eu particularmente não estou entendendo nada. Eu acho que tudo isso é tiro no pé. Se eu segurar demais a inflação, a minha taxa de juros ela vai lá em cima. E isso inibe
inibe crescimento do Ô, Márcia, mercado. Vamos trabalhar com números, Márcia. Primeiro ano do governo Lula, em 2002, juros a 27. Hoje o juro está a 13. O que você está reclamando de juros? Se ele botou a 27, está em 13 agora, está metade do que era. Ele tem que descer. Ele não conseguiu industrializar o país. Não, é outro assunto. Isso é outro assunto. Isso é outro assunto. A gente está falando, quando você... isso é uma técnica de discussão. Quando você está no assunto, você não tem argumento para ele, você muda de assunto. Não pode. Vamos falar de juro e inflação. A industrialização é outro assunto. Não, mas eu acho que... Tem a ver uma coisa com a outra. Sim, mas eu estou falando o seguinte, está reclamando que o juro está alto. Só que no primeiro ano de 2002, do governo dele, 2003, era o dobro. E não reclamou, continuou aumentando para segurar a inflação. É outro momento. É outro momento. E ele aprendeu, espero eu, que aquela taxa de juros não industrializa o país como não industrializou. Então, se agora, e ele tem falado em reindustrialização várias vezes, se essa o foco do governo, nós temos que baixar, sim, essa taxa de juros. Se a inflação subir, tchau, governo. Mas veja só, Eu queria recuperar... Deixa o Rocha falar, depois eu vou falar. Se a inflação subir, o presidente está ferrado. É o seguinte, o Alberto disse que não está compreendendo a estratégia do governo. Olha, o que o Lula falou, vou repetir a palavra que ele usou para o Banco Central. A autonomia do Banco Central é bobagem. O que ele quer dizer com isso? Para o Lula dizer isso, ele está usando uma figura dizendo o seguinte: olha, para você esse negócio de autonomia é muito... O mercado, para você, a autonomia do mercado é muito importante. Você faz muita questão disso, né? Para você, então você fique sabendo que para mim é uma bobagem. Eu posso acabar com essa porcaria. Certo? Então diminui, tira o pé, certo? Porque assim o mercado ficou convivendo com o governo Bolsonaro, cometendo as maiores atrocidades contra a sociedade brasileira, e ficou no bem bom, estava tudo ótimo para o mercado, no governo Bolsonaro. Certo? A democracia sendo estiolada, atacada, demolida, né? E o mercado nem aí. Certo? Então, é o seguinte, o mercado, ele é assim, entendeu? Se você não levar ele meio na porrada, ele vai indo e fazendo o que ele acha que tem que fazer, e o povo que se dane. Tá aí o negócio, vou repetir o negócio das americanas. É o seguinte, vale o interesse dos acionistas e o resto que se exploda. Tá? Os caras cuidaram dos acionistas, o resto que se exploda. É a mesma lógica da Petrobras. Vale o interesse dos acionistas e o resto que se exploda. É assim que funciona esse capitalismo aí. Não, esse capitalismo especulativo. Mas é o seguinte, o capitalismo sério, vamos dizer assim, se a gente pode usar essa palavra, o capitalismo, ele pensa no curto prazo, mas ele também pensa no longo prazo, que é você garantir mercado, você melhorar. Então, você pensa nos acionistas, obviamente, que estão investindo além da empresa, mas você pensa na sua fatia, que o pessoal chama de markup, ter uma fatia do mercado, né? O que a loja americana fez, eu sinceramente, parece que ninguém está entendendo muito bem como é que eles fizeram o negócio, mas é uma pedalada fiscal, né? O que a americana fez foi uma pedalada fiscal, enganou gente, inclusive enganou muita gente do mercado. Os bancos estão desesperados, porque eles vão perder muito dinheiro com a americana. Então, assim, a Caixa deu dinheiro para as americanas em novembro. Os caras pegaram uma bolada de dinheiro na Caixa Econômica. E o maior credor é o Bradesco. Que é o Bradesco, 4 bi, né? Acho que é 4 bi. O Bradesco está desesperado. O BTG é 1,2, 1,8, sei lá. O BTG... esse negócio da americana é aquele negócio de capitalismo safado. Mas aí é o seguinte, aí você tem regulação, né? Se você não tem que mudar a regulação, tem que aperfeiçoar, aprender com isso. Nos Estados Unidos, os controladores estariam presos nesse momento. No Brasil, não estão. Tá? Então, tem que ver o que você faz. Os três somados lá tem um patrimônio de 180 bi. A auditoria também errou. Como da Price. Você tem uma auditoria internacional, aí os caras estão fazendo uma pedalada fiscal e a auditoria internacional não descobre a pedalada. Isso é uma coisa de louco. Eu não sei se o empréstimo do banco não estava escriturado, entendeu? Na verdade, parece que foi isso que aconteceu, e era para estar.
Nossa, Pois é. Aí é regulação, não tem jeito. Você vai ter malandro em todos os lugares. Você vai ter, teve o caso da Enron, entendeu? Agora, você tem que regular. O Madoff morreu preso, porra. Foi prisão perpétua, morreu preso, entendeu? Então é isso, você tem que regular. Não tem jeito. A discussão é o seguinte: eu não vi até agora ninguém a público dizer temos que tornar mais rígida a regulação. A regulação tem que punir efetivamente, né, punir com prisão, sei lá, patrimônio. Os 3 caras somados têm um patrimônio de 180 bi, parece que o prejuízo de 43 bi. Você poderia tomar do patrimônio deles e acabou. Entendeu? Sei lá, a nossa lei não permite isso. Não sei, aí tem que ver, eu não sou especialista nisso. Inclusive é o seguinte, não faz sentido eles terem feito tudo o que fizeram até agora dentro da empresa e continuarem como os gestores da empresa. Ir, inclusive, para um processo de recuperação judicial, onde eles vão continuar sendo os gestores da empresa. Sabe? O Roberto tem razão. Certo? É que é o seguinte, nenhum capitalista brasileiro vai querer aplicar aqui as normas do capitalismo americano para eles, né? Que é a cadeia, destituição da função, entendeu? O governo tem que tomar a iniciativa de aperfeiçoar a regulação disso aí. Eu não sei como é que, entendeu? É uma discussão. Agora, você não pode ter negacionismo econômico quando você trata disso, entendeu? O meu problema muito, né, com a esquerda é uma dificuldade, né? Você tem anticiência na direita e tem anticiência na esquerda também. Né? A anticiência da esquerda, ela se dedica... Oi? No centro também tem anticiência. Tem anticiência. Em todo lugar. A questão é o seguinte: o negacionismo econômico é ruim. Tá? É ruim. Né? Então, você tem hoje o seguinte: porra, por que alguém não diz o seguinte, olha, alguém do governo dizer, olha, esse caso da Americana mostra que nós precisamos mudar um instrumento regulatório com relação a coisas desse tipo. E tomar uma iniciativa legislativa para mudar isso. Isso já era, das Americanas já era. Tem que ver o que faz com a atual regulação. Agora você tem que pensar a regulação para frente. E outra coisa, essas agências aí, certo? Elas precisam também responder. No caso é a Price aí, a Price a Price era auditoria. Ganham a baba de dinheiro para fazer auditoria, aí estoura um escândalo, eu não tenho nada com isso, esconderam não sei o quê, mas que brincadeira é essa? Isso é um jogo para inglês ver. Na Petrobras, esses caras trabalhavam, ganharam muito dinheiro fazendo auditoria na Petrobras e nunca descobriram nada. E explodiu aquela coisa na Petrobras e ninguém ficava sabendo. Agora é o seguinte, estoura nas Americanas e, novamente, né, assim, eu acho que, de fato, é preciso encaminhar para uma regulação mais rígida, né, não é possível essas pessoas saírem de um negócio desse, certo? Dando risada como se nada... Nesse caso, eu acho que já era. Você não vai ter retroatividade se mudar a regulação. Tem que pensar para frente, pô. Já está feito, Inês é morta. Entendeu? Outra coisa, esses caras aí, eles são controladores da Eletrobras, certo? Essa altura, se eu fosse um órgão governamental, eu já ia estar investigando as outras empresas onde eles são controladores. Porque eles podem estar fazendo a mesma coisa. Vai faltar cerveja da Ambev aí, viu? Mas eu queria falar desse negócio que a Márcia sempre fala de reindustrialização. É o seguinte, reindustrialização é um negócio muito complicado, muito difícil e exige muitas condições. Não basta só discurso para isso. Então, eu queria citar alguns casos. Por exemplo, você tem de ter uma taxa de câmbio favorável, porque é o seguinte, competitivo, porque se o câmbio valorizar muito, você não consegue exportar e aí você não consegue industrializar o Brasil. Você tem que ter uma carga tributária mais baixa. O Brasil, ele tem, entre os países de renda média, ele tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. E pior, a carga tributária brasileira, o sistema tributário brasileiro, ele é muito complexo. O pessoal usa a palavra de manicômio. Ele é um manicômio. Então, ele precisa de ter uma reforma fiscal urgentemente, né? E você precisa de uma política de pleno emprego, uma política de educação, uma política de saúde. Tudo isso, porque é o seguinte, para reindustrializar, você precisa de ter uma população economicamente ativa, saudável, né? E educada e produtiva, né? Então, são uma série de fatores e tem de ter uma inflação controlada também.
né? Se você descontrolar a inflação, você prejudica qualquer processo de industrialização do longo prazo, a atração de capitais internacionais, etc. E tem que ter uma estratégia. O que a China fez para industrializar? Ela, quando era um país pobre, né, 40 anos atrás, pobre, não tinha recurso nem nada, ela atraiu o capital estrangeiro em joint ventures. Então é o seguinte, o capital estrangeiro, por exemplo, vamos pegar energia solar, ou energia eólica. A maior fábrica do mundo, a mais inovadora, a mais avançada, vamos dizer, é a Vestas da Dinamarca, né? Ela que foi pioneira nessas grandes bases de energia eólica. Aí o que a China fez? Ela chamou a Vestas para produzir na China, monta uma empresa joint venture, capital chinês com capital da Dinamarca, 49% para a Dinamarca, 51% para os chineses, né? Importa toda essa tecnologia, produz de maneira bastante competente e depois isso aí serve de exemplo para as outras firmas nacionais da China fazerem a mesma coisa, né? Eles começam a pegar a tecnologia e vão repassando e vão multiplicando para outros setores, né? Então, assim, é uma estratégia muito ampla. As decisões microeconômicas da China começaram com Deng Xiaoping, tá? Eu conheço um cara, não sou eu que fez isso, o Arthur Barrio Novo, que me ensinou essas coisas. Ele pegou, foram várias medidas, mandou 1 milhão de estudantes estudar nos Estados Unidos, voltaram 250 mil. Vários empresários chineses que tinham saído da China se tornaram empresários, grandes empreendedores, Hong Kong, Taiwan, né, e outros países. É como nossos empresários, a gente está cheio de empresário brasileiro na Flórida, né? Eles repatriaram os caras, vêm para cá, eles criaram autonomia nas províncias que têm costeiras da China e criaram incentivos para os burocratas, de tal maneira que eles passaram a ganhar mais dinheiro. Funcionários públicos ganhavam mais dinheiro se produzisse, se conseguisse atrair investimento, né, salários diferenciados. Então, o Brasil é contra essas coisas. O Brasil, nem a Universidade Federal tem salário diferenciado, né? Então, assim, isso foi feito lá atrás. A microeconomia disso é muito complexa. Não é baixar juros e reindustrializar. As coisas não são assim. Não é só isso. Isso é um ingrediente, mas não é só isso. Só para completar, o Roberto falou o seguinte, por que a gente chama o sistema chinês de socialismo de mercado, né? Porque é o seguinte, as leis de funcionamento das empresas, isso que está falando de microeconômico, a China respeita o mercado, a determinação de preço, uma série de coisas e tal. E, em nível macro, o Estado na China tem um peso muito grande, e é socialista, né? Então, assim, por isso que a China é uma coisa que ninguém entende direito. Como é que o pessoal diz que é capitalismo político, né? Um capitalismo dirigido... Capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado. Esses dois nomes que usam, né? Capitalismo de Estado ou socialismo de mercado. Por quê? Porque eles conseguiram fazer políticas macroeconômicas muito influenciadas pelo Estado, mas respeitando o mercado em nível microeconômico. Então, foi um sucesso, mas só a China conseguiu fazer isso, e agora o Vietnã, né? O Vietnã também está indo pelo mesmo caminho, com bastante sucesso também. Então, assim, é um negócio complexo, não é? A Jacinda renunciou. A Jacinda renunciou, hein? Peraí, ele falou de Vietnã, eu lembrei da Nova Zelândia. Eu já chorei ontem, na hora que eu vi que a Jacinda renunciou, eu fiquei muito triste, porque assim, ela é minha ídola. Agora, cá entre nós, cara, sem nenhum motivo, hein? Ela está cansada, ela não é apegada ao poder, não. É uma mulher que tem um marido, tem filho, tem a vida dela. Isso se chama irresponsabilidade pública. Você está conduzindo um país. Você está conduzindo o país. Aí você diz, por razões pessoais, eu deixo de conduzir. É inacreditável. Inacreditável. Vai terminar o mandato dela esse ano. Aí, o que vai ter novas eleições. Só você para defender isso. Ela não vai candidatar. Renunciou para colocar outro líder do partido dela
na frente, que vai candidatar nas próximas eleições. É isso que ela fez. Ela não abandonou o barco, não. Ela Muito triste, muito triste, muito triste. Depois que teve filho, mudou os objetivos de vida. Em vez de cuidar da nação, resolveu cuidar do filho. Nossa, quanta misoginia. Que coisa, cara. É típico, isso é típico, não, típico. Márcia, vamos brigar com o Alberto, vamos brigar com o Alberto. Não, mas deixa eu voltar, que eu estava tentando ainda falar, porque o jeito que estava falando parecia que o Brasil só vai poder reindustrializar se virar a China. Não, a gente tem que ter um plano, gente. Não basta só o juros, é importante, não basta entender o mercado. Você acha que vai ter plano? Você dá quanto tempo? Você acha que Alckmin vai fazer um plano de reindustrialização? Quero ver o plano. Vamos ver. Eu não estou dizendo que é que vai fazer, eu estou dizendo que tem que fazer. Tu tem que olhar a matriz do que a gente tem no Brasil, identificar as coisas que a gente pode... Não pensem que a China fez tudo isso sem olhar para onde o mundo está indo, quais as áreas em que ela tinha que mandar. Ela não mandou aleatoriamente essas pessoas para fora do país, ela desenhou essa saída, ela trouxe de volta... Ou seja, ela mandou no STEM, Science, Technology, isso aí é uma formuletinha, Science, STEM, né? Science, Technology, eu não sei o quê, Mathematics, né? Tu tem que desenhar o país para onde é que é interessante. Tu vê assim, que vem junto com isso investimentos. Ela assim, olha qual é a matriz energética e ela começa a colocar terras, comprar terras no mundo inteiro, comprar indústria no mundo inteiro, que tenham todo, vamos dizer assim, todo o caminhozinho do que ela quer produzir. Então, assim, tem que ter um plano, tá? Então, assim, e esse plano, sinto muito, não é a gente treinar o Brasil para ficar produzindo aplicativo. Sinto muito, não é isso. Nós vamos ter que ter um plano e a gente vai ter... E ela continua tendo um plano. Hoje em dia, na China, na área de pesquisa, ou seja, ela começa o plano lá na pesquisa básica. O setor de computação quântica tem um orçamento sem limite. Vocês entenderam o que é um orçamento sem limite? Eu recebo um... É o sonho de toda a esquerda adora gastar. O orçamento sem limite. A esquerda ama o orçamento sem limite. Agora, no momento que alguém conseguir romper essa barreira da computação quântica, acabou, mudou todo o sistema de computação. Isso que a gente está usando aqui vai ter que ser obsoleto. Então, ela entende, como país, que isso é um objetivo muito importante, um objetivo virado. Eu te mandei na matriz energética. Eu te mandei o negócio da fusão nuclear, né? A mesma coisa, eles estão gastando tubos para a fusão nuclear. Mas no começo, veja, isso é hoje porque a China tem muito dinheiro e tem reservas muito grandes. Mas no começo ela não tinha esses recursos. Então, isso que o Alberto está falando das zonas de exportação, o que a China fez? Por exemplo, Hong Kong era uma muita potência econômica e que ainda estava sob controle dos ingleses. Aí, o que eles fizeram? Do lado de Hong Kong, eles fizeram uma cidade, que é Shenzhen, que era uma de pescadores, que hoje tem 20 milhões de habitantes e é uma das cidades mais ricas. Então, para quê? Para colar em Hong Kong e pegar tudo que eles podiam pegar em termos de tecnologia, de contato e tal com Hong Kong. Em relação a Taiwan, que é outra potência, aí eles fizeram uma zona de exportação na mesma latitude de Taiwan, e assim por diante. Então, assim, e outra coisa, eles foram testando. O que dava certo, eles continuavam, o que dava errado, eles voltavam. Então, assim, eu acho que assim, é uma coisa muito difícil, e assim, era outro momento, né? Mas no Brasil, pegando essa questão que a Márcia falou, é o seguinte: o Brasil tem chance nessa área ambiental, e para falar nisso, falar em ambiental, eu vou irritar o Alberto aqui. Pô, a Marina! As duas fadinhas se encontraram! As duas fadinhas! A fadinha da floresta encontrou com a fadinha da Suécia. Então, a Marina com a Greta... a fadinha da floresta e a fadinha do combustível. Foi a notícia de ontem, né? E elas se deram super bem junto com outros ativistas. Então, assim, essa área ambiental, o Brasil pode ser o caminho da industrialização nessa área ambiental. Então, você investir na energia solar, na energia eólica e no hidrogênio verde. A gente pode ser grande exportador.
Por isso, assim, o Rocha não gosta quando eu falo, não, mas é o seguinte, a gente tem que escantear o pré-sal. É claro que não vai jogar fora, mas escantear o pré-sal e começar a investir em outras energias, que são as energias do futuro. Agora, é o seguinte, a China faz tudo o que ela faz porque ela tem planejamento estratégico. Né? No Brasil não tem planejamento estratégico. O Brasil, os governos do PT implantaram um processo, certo? Vou citar especificamente o assunto da área do que você falou aí do petróleo, que era constituir um fundo soberano com a exploração do pré-sal, para esse fundo soberano resolver diversos dos nossos problemas. Né? Aí, finalmente, se mobilizam, tiram a Dilma, certo? Colocam. Aí começa um processo de pilhagem, que é para vender a Petrobras, vender não sei o quê. Então, assim, é uma elite que pensa no hoje, entendeu? Não tem o menor interesse em pensar no que vai ser daqui a 50, 40 anos. Mas antes desse negócio da Dilma, tem um negócio do Sérgio Cabral. Porque é o seguinte, eu comemoro no Rio, aliás, nós estamos gravando na sexta-feira, que é 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião. Que é feriado no Rio. Feriado no Rio de Janeiro, tá? Mas é o seguinte, quando começou esse negócio do pré-sal e começou aquela promessa de ter muito dinheiro, começou uma briga pelos royalties do pré-sal, né? O Rio de Janeiro queria os royalties, os outros municípios queriam o royalties, o Brasil queria o royalties. Aí o Sérgio Cabral convocou uma manifestação em frente à Petrobras. Como eu trabalhava ali perto, eu até fui nessa manifestação. Aí o Sérgio Cabral defendendo o pré-sal, defendendo o royalties para o Rio de Janeiro e tal. Aí você olha o cara falando, você fala assim, nossa, o cara quer utilizar esse dinheiro, né, para fazer o Rio uma potência. O cara estava querendo dar de presente, de joia para a mulher dele, pô, e ficar andando de helicóptero. Aí não dá, né, Jorge? Não dá. Então, o problema é esse, é a falta de integridade da classe política e da elite. Você monta um processo, um planejamento estratégico de longo prazo, certo? Que conta com a ideia de transformar o pré-sal no motor do desenvolvimento e da industrialização do país. A partir daí você começa a fazer a questão do conteúdo nacional e vai. Aí sai o governo, o que entra desmonta tudo, arrebenta com tudo e aí começa a pensar... Mas aí, Rocha, é o seguinte, você tem que elaborar quais são as instituições que asseguram a continuidade independente do governo. Então, tem uma coisa que precede isso. Você entendeu? Então, você tem que bolar isso. Assim, porque haverá alternância de poder. Né? Você tem que assumir isso. Haverá alternância de poder. Né? Vai ter governo de esquerda e direita alternadamente. Então, o que você faz? Como é que você alinha os interesses de tal maneira que isso tenha continuidade? Essa é a questão que a gente tem de responder. Né? Porque não adianta, é um dado da realidade, vai ter alternância de poder. Né? Mas não é só isso não, Alberto. Por exemplo, o governo do PT fez os famosos campeões nacionais. Quem que eles elegeram como um dos campeões nacionais? O Eike Batista. Né? Então, assim, com esse negócio do petróleo todo, puseram não sei quantos bilhões de dinheiro na mão do Eike Batista. Né? Aí o que deu? Aí todo mundo sabe o que deu. Porque, e a JBS que foi para fora do país. Né? A JBS. Então, assim, não basta só fazer plano, não. Tem de ter um controle muito. Aí você tem coisa que deu certo e deu errado. Você acabou de falar dos chineses. O que deu certo, eles continuam, o que deu errado, eles param. Então, lá também tem coisa que dá certo e dá errado. Essa coisa dos conceitos assim, gerais que ficam além dos governos tem que ser uma coisa óbvia. Mesmo quando o Trump quis cortar o dinheiro do financiamento da NASA, o Congresso, mesmo com um monte de republicanos, não deixou. Porque imaginem na opinião pública estadunidense dizer que a NASA, que para eles é muito óbvio que tem um papel importante, vai ter corte de recursos. Então, assim, nós temos que também criar, não pessoas como Eike Batista, mas instituições que tenham, assim, que as pessoas tenham uma compreensão, que tem um papel e que tem que se desenvolver, como algumas instituições em alguns países conseguiram alçar, né, essa posição dentro da sociedade
tá? De que as pessoas olhem e digam, não, mas aqui nessa instituição tem que ter financiamento, ela tem que ter um plano e tem que seguir esse plano, e as pessoas ficam com medo de interferir nesse plano, como é o caso, por exemplo, da NASA, mesmo do NIH nos Estados Unidos, mesmo, então, assim, tem instituições que elas têm, que as pessoas vão passando, mas como ela tem aquele plano, e elas têm que ter um jeito, vamos dizer assim, de garantir isso, né, com alguma regra sobre a direção dessas instituições. Você tem que criar os interesses. Não adianta, a lei você muda. Você simplesmente essa coisa. Você sabe, né, Rocha? Eu sou contra a nossa Constituição longa, né? Porque, inclusive, essa coisa de Constituição, de maioria constitucional, as pessoas colocam lá para dizer para isso não mudar, muda qualquer coisa. Muda qualquer coisa. Era melhor você ter uma Constituição pequena, enxuta e aceitar que você muda qualquer coisa. A lei você vai lá e muda. Você tem que criar os interesses. Você tem que criar alianças de classe que sejam mais permanentes, né? Porque você pode acabar com as instituições. Você vai lá e diz, essa lei agora deixou de existir, revoga. Isso aí é o de menos. Você tem que... Por que alguma coisa continua? Porque você cria um interesse na continuidade daquela coisa. Você tem que criar um interesse na continuidade daquela coisa. Esse é o desafio. Aí vai vir um governo, vai vir outro, e os governos vão dizer, não, se eu mudar isso aqui é ruim para mim, então eu não vou mudar. É o caso do Bolsa Família, auxílio para os pobres, ninguém vai mudar. O Bolsonaro até aumentou, né? Então você tem que criar o interesse, né? Você criando o interesse, aquilo tem continuidade, né? Porque haverá alternância de poder, não tem jeito, vai ter alternância. O que está dizendo, citou casos que afetam uma grande camada da população, mas nós temos que criar um imaginário para órgãos como, por exemplo, a Petrobras, que não diretamente estão afetando a pessoa no bolso, mas afeta, mas não estão diretamente afetando. Então, assim, dizer, não, isso aqui é bem importante para nós, a gente tem que proteger. Esta criação do imaginário, de que isso é uma coisa importante para nós e nós temos que proteger, é que precisa ser criada, tá? Ela é complicada, esse imaginário não é uma coisa simples de ser criada, né? De alguém dizer assim, agora vamos vender a Petrobras, tá bom, vamos vender a Petrobras. Tá? E para outros órgãos, tá? Inclusive órgãos que vão cuidar do meio ambiente, que vão desenhar políticas de ciência e tecnologia, não dizer assim, olha, a presidência dos órgãos que cuidam de ciência e tecnologia, que é a CAPES e CNPq, pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer um. Assim, seja tão gritante colocar uma pessoa desqualificada que a população diga, nossa, mas que horror, essa pessoa é desqualificada. Ô, Márcio, eu ouvi falar que o Galvão, né, quando assumiu lá a presidência do CNPq, citou seu nome lá. No discurso. Ele é um colega muito querido, um colega de muitos anos, vamos dizer assim, porque a comunidade de física, para vocês entenderem, ela não é enorme, ela é pequenininha, tá? Nós somos Estados Unidos, que tem um monte de gente, ou a China, que tem um monte de gente, a comunidade é muito pequena, a gente termina se conhecendo. E quando ele foi ameaçado pelo Bolsonaro, eu ainda escrevia num blog de ciência e matemática do Globo, tá? Que é uma coisa pequenininha, e aí eu contei a história da Hipátia, que eu sei que a Eustáquio gosta, e comparei o que ela sofreu de perseguição do imbecil do Cirilo com o que o Galvão estava sofrendo naquele momento, e tinha esperança que, vamos dizer assim, o final do Galvão, infelizmente, foi diferente, fosse mais promissor do que o que aconteceu com a Hipátia, e disse que o Cirilo seria esquecido, que foi esquecido, e a minha grande esperança é que nosso Cirilo brasileiro, daqui a um par de anos, a gente só se lembre dele como uma coisa, um vírus que passou, como foi o da pandemia. Ele vai ser hospitalizado de tanto sanduíche que ele come em padaria, você vai ver. Esse episódio aí dá a dimensão de como é diferente a cena de 2002, 2003, quando o Lula assumiu. Agora ele está tendo a condição de reconduzir o Galvão, né, para uma função vital, e quando você dá uma olhada no geral do Ministério, como as funções estão sendo ocupadas, você vê que há muita gente com qualidade para ocupar essas funções, né? O governo, eu ouvi uma reclamação na mídia de que a ideologização, ou seja, o currículo ideológico das pessoas estava emperrando um pouco as indicações, né? Eu penso que isso vai ser superado rápido e o governo vai ter condição de fazer um primeiro ano bom, né? Agora, eu acho que
tem que acertar bem nas prioridades, né? E essa questão que nós falamos aqui é muito séria, de você ter um planejamento do país estratégico de longo prazo, para que não fique sendo mudado toda hora. Tem que achar alguma forma de criar programas, instituições que são intocáveis, né? Assim como é o Banco Central, é intocável. Então, você tem que ter certas situações que deem ao país uma chance, né, de ele ter uma coisa de 30, 40 anos para que possa prosperar, como a gente vê acontecendo na China e em outros países. Né? Pessoal, o Vietnã é o seguinte. É a nova China. É a não, nova China. Esses países todos são puxados por seus vizinhos. Se o Brasil fosse um sucesso, o Uruguai hoje seria o Vietnã. Você entendeu, cara? É assim, pô. A Hungria, aquele cara lá não cai do poder, porque a Hungria sempre vai bem economicamente. Por que a Hungria vai bem economicamente? Por causa da Alemanha. Aquele cara só vai cair quando a Hungria for mal. A Hungria só vai mal se a Alemanha sofrer uma recessão mais prolongada, entendeu? O Vietnã é puxado pela China, como seria, repito, seria aqui, todos os nossos vizinhos seriam puxados por nós se nós crescêssemos de forma consistente, de forma... Não vem com esse papo de Vietnã, não. Agora, de qualquer modo, Eustáquio, conclui aí. Myanmar é vizinho da China, tem muitas relações com a China, e é um atraso econômico, político, etc. Mas lá o Banco Central não é independente, porra, deu nisso, entendeu? Deu nisso, porra, vai fazer o quê, cara? Porra, né? Lá é cheio de rocha, porra, o cara lá que toca lá, porra, é o rocha. O Banco Central é independente na China e no Vietnã, tá bom. Vamos concluir aí, quem conclui aí? Quem conclui? Vai você. O Eustáquio conclui com alguma coisa pessimista. Vamos fazer alguma coisa pessimista. Eustáquio, o que você acha que vai dar essa... O Lula começou uma conversa com os militares. Né? Rocha, vamos concluir com a guerra da Ucrânia, Rocha. Vamos concluir com a guerra. Quem vai ganhar a guerra? Você viu que o Lula levou para a reunião com os militares o Josué, né? Para tratar da industrialização. Né? Uma coisa bem alvissareira. Ele deu uma resposta para a Fiesp, prestigiando enormemente o Josué com o convite dele para participar na reunião com os militares, certo? E deu uma resposta para os militares, trazendo o cara da indústria pesada para discutir o que vai ser o futuro do país com eles. Né? Nesse ponto, o Lula é muito esperto, né? E é bom assim, também, o Lula é trabalhador, porque assim, o que ele está fazendo de reunião e indo nos lugares e viajando é impressionante. Ele vai, em 2 meses, aí, ele vai viajar mais pelo mundo do que o Bolsonaro na vida toda. Ele vai encontrar mais chefe de Estado do que o Bolsonaro durante 4 anos. E essa jogada é porque é o seguinte, isso é sério, Roberto, a gente tem que discutir. Só elogiar o Roberto é que é o seguinte, né, que saiu um paper internacional confirmando as previsões do Alberto. Ele tá como é que fala? Cheio de si, né, com essa história. Mas o que eu falo com o Alberto é o seguinte, as instituições estão funcionando, mas nem todas. Por exemplo, as Forças Armadas, elas estão trabalhando contra a democracia no Brasil. É uma questão séria. E o Bolsonaro levou as Forças Armadas para o mundo civil. Então, a palavra de ordem hoje é civilizar o serviço público, né? E desmilitarizar o serviço público. Então, a gente tem que tirar esses militares, tipo Pazuello, tipo essas coisas que são incompetentes, que só querem gratificações, etc., e falar com eles o seguinte, olha, o seu papel constitucional é defesa da pátria. Então, é o seguinte, vamos reindustrializar as Forças Armadas e pôr esses caras para fazer alguma coisa, né? Para fazer alguma coisa que seja minimamente útil. Então, isso é uma jogada realmente assim, muito boa. Igual o Rocha falou, prestigia o Josué, prestigia a Fiesp e dá o papel correto ou pelo menos, se não for correto, pelo menos mais nobre das Forças Armadas do que ficar pegando cargo comissionado. Eu acho uma piada, Rocha. Os caras falam inteligência, a BIM,
GSI, o governo é cheio de equipe de inteligência. E aí eu olho o WhatsApp, eu sei muito mais do que a inteligência toda do Exército. Pelo amor de Deus, isso não tem cabimento, não. Ou seja, as Forças Armadas são uma instituição que não estão funcionando. Palavra final, vamos encerrar aqui. Palavra final. Falou.